O Jornal Taguacê está aqui nesse momento nos corredores da Câmara Federal. Eu estou aqui nesse momento com a deputada federal e presidente do PT do Distrito Federal, Érica Cocai. Boa tarde, Érica. Boa tarde, é um prazer falar com cada um e cada um de vocês. Deputada, nós estamos, a senhora está na Câmara Federal, mas na Câmara Distrital está nesse momento, vários companheiros nossos, a companheira Arlete está lá no embate danado com a questão do feminicídio, uma coisa que a senhora tem também um compromisso muito grande com isso. Como é que a senhora está analisando? Eu fico muito feliz porque a lei do feminicídio a gente ajudou a aprovar aqui na Câmara. E eu diria que naquela época era o governo Dilma, a ministra das Políticas para as Mulheres, Secretaria de Políticas para as Mulheres, ela é Eleonora, e ela esteve aqui, praticamente acampada aqui na Câmara, para podermos aprovar a lei do feminicídio, para dizer que tem mulheres que morrem porque são mulheres. Porque tem uma sociedade que antes da mão que aciona o gatilho, ou que empunha uma faca, ou um instrumento que vai provocar a morte, essa mão ela é construída e ela se coloca em movimento por uma lógica que acha que as mulheres são propriedade dos homens e que devem ser o espelho do desejo dos homens e não carregar o seu próprio desejo, carregar a condição de ser dona do seu próprio corpo. Então o feminicídio é um desafio. Porque antes do feminicídio, que transforma o Brasil no quinto país do mundo em morte de mulheres, porque são mulheres em feminicídio, em número de feminicídios, nós temos o que eu chamo de feminicídio simbólico. As mulheres, antes de perderem a vida, são destituídas da sua condição humana, que pressupõe liberdade, pressupõe ser dona de si mesmo. Então, veja, é uma construção que vem com as expressões das diversas formas de violência, seja a violência psíquica, a violência moral, violência sexual, patrimonial, a violência física. Tem violência que não deixa marca na pele, mas que ela dói tanto quanto a violência que a gente consegue ver. Exatamente, deixa uma marca muito profunda na alma. Então, os feminicídios são construídos com várias expressões de subalternização e de violências que atingem as mulheres. É importante que se reaja a isso. Mas, para além disso, não podemos ter uma política pública que apenas diz que a mulher tem que denunciar. É óbvio, nós sabemos que as mulheres têm que denunciar. Mas nós temos que entender que dizem as estatísticas que 70% das mulheres foram vítimas de feminicídio em Brasília, não tinham feito nenhuma denúncia. E eu me pergunto, e as 30% que fizeram? As 30% que fizeram, que denunciaram ao Estado. A polícia sabia. O que aconteceu? Por que o Estado não respondeu? E a gente tem que trabalhar porque esse silenciamento das mulheres é um silenciamento que, em grande medida, é construído por essa lógica machista. As mulheres sofrem e sofrem caladas. Elas têm vergonha, elas se sentem culpadas muitas vezes, que são vítimas de violência. Então, se a gente não atacar as causas que fazem com que as mulheres não denunciem a violência e muitas vezes nem identificam. Eu sou de uma época que muitas vezes a sociedade achava que o homem proibia a mulher de vestir determinadas roupas ou de ter determinados comportamentos, era expressão de amor. E a gente que construiu uma lógica que quem ama não mata. Quem ama não bate, quem ama não provoca sofrimento no outro. Então, portanto, é preciso, para além de continuar a campanha para que haja a denúncia, mas também trabalhar com as causas que fazem com que a mulher sofra calada. As pesquisas indicam que a mulher leva, em média, 5 anos para poder falar que está sendo vítima de violência. E ela começa falando para outra mulher, para as mães, irmãs, para as amigas. Elas não têm segurança de falar. Então é preciso combater as causas do silenciamento e não apenas ficar dizendo denuncie, porque muitas vezes o governo, quando prioriza isso e só isso, o que ele está provocando? Uma culpabilização das mulheres porque são vítimas de feminicídio.
É como se dissesse, olha, você não denunciou, por isso você foi morta. O fato de ter denunciado ou não ter denunciado não pode, só a vida das mulheres, a vida das mulheres importam. Então eu preciso trabalhar com as causas do silenciamento para que a mulher denuncie, trabalhar com políticas públicas, com educação, com saúde, com todas as políticas públicas. Eu acho que, por exemplo, todo o pré-natal deveria discutir os direitos das mulheres ver sem violência e os direitos das crianças também, porque ali você tem as mulheres indo, sendo atendidas pela saúde, e tem que ser um espaço para que a mulher não tem espaço de fala. As políticas de atenção básica, por exemplo, estratégia de saúde da família, tinha que ter atenção à saúde mental, para lidar com sofrimento. Muitas vezes a mulher tem um sofrimento, ela não tem para quem falar. Ela não tem uma escuta, ela não tem um atendimento. E é preciso ter uma política de saúde mental que não lide apenas com a doença ou o transtorno, mas que lide com o sofrimento. E aí, se é uma sociedade que provoca muito sofrimento, as mulheres sofrem mais, porque as mulheres são vítimas de uma discriminação hedionda que representa um feminicídio simbólico, que via de regra se transforma num feminicídio literal. Deputada, mudando de assunto, muito rápido, que a senhora está muito também sem tempo. Na quinta-feira passada, nós todos do PT, e mais 50 milhões de brasileiros, ficou de alma lavada com a questão da cassação da prisão de segunda instância, né? E o nosso presidente está aí livre, já está nas ruas, mas agora vem um senador do PSL junto com o presidente querendo mandato de prisão. Isso é uma afronta à questão da Constituição. Eles não respeitam a Constituição? Assegurar o transitado em julgado, que as pessoas têm uma presunção da inocência, todos nós somos inocentes e é preciso que o processo transite em julgado. Primeiro, ele não impede que nós tenhamos pessoas perigosas presas. Por quê? Porque nós temos a prisão provisória, nós temos a prisão em flagrante, nós temos a prisão temporária, nós temos uma série de mecanismos de que se a ordem está em risco, se as pessoas estão em risco com a liberdade daquele outro, ele pode ficar preso. Tanto é que o Supremo disse que não podia haver a prisão em segunda instância porque você tinha que esgotar todos os recursos. Você tem várias sentenças que são revistas no STJ. Então, veja, nesse sentido, nós tivemos a liberdade de Lula com a eliminação da prisão a partir da segunda instância, respeitando a Constituição, a presunção da inocência e o transitado em julgado, mas o senhor Cunha continua preso. O senhor Sérgio Cabral continua preso. Alguns estupradores, alguns que são crimes violentos, continuam presos. Aliás, 40% da população carcerária, de uma forma injusta, inclusive, não tem nenhuma condenação, nem em primeira instância, muito menos em segunda instância. E estão presas, são presos provisórios. O que eu fico pensando também, se essa pessoa depois for considerada inocente, quem vai pagar a eliminação da liberdade? Então, veja, a presunção da inocência que está na Constituição, diz bem o ministro Lewandowski, ela é uma forma de fechar um ciclo da ditadura, de assegurar o direito da pessoa, os direitos. Por isso é um direito e uma garantia individual, que são cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Ela só pode ser modificada com a outra Constituição. O Supremo cuida de guardar a Constituição, mas o Parlamento também tem que guardar a Constituição. Ele não pode arrancar, rasgar. O Executivo tem que ajudar a guardar a Constituição. E o que está dizendo Bolsonaro? Que vai colocar a Lei de Segurança Nacional contra o Lula, que é um instrumento da ditadura, para calar Lula, para caçar Lula. Já caçaram, já prenderam Lula de forma injusta, com um processo que depois a gente viu pelos vídeos do Intercept, foi todo construído para dar as vitórias para Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro falou isso. Sim. Eu devo a minha eleição a Sérgio Moro. Nunca foi tão sincero. Publicamente. Falou isso publicamente. E ali, veja, mesmo que aqui se trabalhe para ter a prisão em segunda instância, isso não atinge Lula. Porque não atinge Lula nesse processo do Guarujá. Por quê? Porque você não tem uma lei que retroaja para prejudicar. Então, esses que querem voltar a prender Lula, eles, primeiro que Lula
é inocente, não é? Aí eu fico me perguntando, eu pergunto todo dia para eles, vem cá, por que é mesmo que Lula está preso? Porque vocês dizem que ele se beneficiou com a reforma de um apartamento que não é dele? É isso? E o que ele deu? E o que ele deu para o empreiteiro que o beneficiou com a reforma de um apartamento que não é dele? Estão dizendo que também ele foi beneficiado com a reforma de um sítio que também não é dele. E todo mundo sabe que não é dele. Nem o apartamento no Guarujá, nem o sítio em Atibaia pertence a Lula, e todos nós sabemos disso. Mas, e aí dizem, bom, quando você recebe um benefício, é porque você deu um benefício. Então você favoreceu o empreiteiro de alguma forma para o empreiteiro te dar esse benefício. Primeiro que não houve benefício recebido, porque o apartamento não é de Lula, como o sítio não é de Lula, e todo mundo sabe disso. Segundo, que eles não dizem como é que Lula favoreceu a empreiteira. Sabe o que Sérgio Moro diz na sentença? Que foram fatos indeterminados. Como é que eu posso dizer que não? Isso aí é o Dallagnol que diz, eu não tenho provas, tenho convicção. Mas não é que não tem provas só. Sabe por que não tem provas? Porque não tem crime. Não tem crime, Lula é inocente, por isso que Lula fica falando tanto e jurou que ia provar a inocência dele e da Marisa, no sepultamento da Marisa, e jurou no sepultamento do seu neto que iria provar a inocência, porque Lula tem aquilo que ele falou tantas vezes, deita a cabeça e durma o sono dos justos, mas estes que me condenaram sabendo que eu sou inocente, esses não dormem o sono dos justos. E nós estamos discutindo exatamente na Câmara, é por isso que eu tenho que ir embora, é porque eu estou participando dessa discussão, essa tentativa deles de estabelecer e voltarem a ter a prisão em segunda instância. Cícero, que foi um grande orador, ele dizia, a gente não pode ser um leão que impõe sobre o outro uma fraude. E tampouco nós podemos ser a raposa que constrói de forma deliberada, sutil, enfim, também a violência contra o outro, que pega e faz com que o outro leve a mão do outro para esbofetear a sua face. E nós aqui não queremos ser nem as raposas e nem os leões. Nós queremos ser aqueles que defendem a justiça. A justiça para Lula, a justiça para o Brasil. Deputado, o Jornal Taguaceiro, Ceilândia Alerta, te acompanha e só te agradece e muito obrigado. É um prazer falar com o Ceilândia Alerta e o Taguacei, porque são instrumentos importantes para que a gente possa dizer, existe uma verdade, que muitas vezes os grandes meios de comunicação esquecem, distorcem, e muitas vezes o presidente da República distorce. Agora, eu vi que o presidente da República tirou o DPVAT, porque quem se beneficiava era a empresa do Bivac, ele está brigando com o Bivac, que é o presidente do PSL, essa empresa... É o tipo da questão da vingança. Da vingança pessoal. Como é que um presidente da República... Por que quer prender o Lula? Por que eles querem eliminar e enfrentar o Supremo? Porque querem se vingar de Lula. E por que querem se vingar de Lula? Porque Lula disse que a fome não era natural, porque Lula colocou menino jovem, preto, meninos e meninas pobres para estarem numa faculdade, porque Lula sabe a dor e a delícia de ser brasileiro. Um abraço para vocês. Obrigado, deputado.